Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Zeca Fuchella. Vamos para mais uma aula de física. Hoje vamos falar um pouco sobre impulso, quantidade de movimento e teorema do impulso. Vamos lá? Um minutinho só. Beleza. Vamos lá, então. Então, eu fiz um desenho aqui para a gente começar a falar sobre esse tema. Não é que todas as questões sejam assim, né? Mas com esse desenho a gente consegue tirar as questões e consegue compreender o conceito. Vamos lá? Então, eu desenhei aqui, ó. Deixa eu colocar minha. Peraí, minha ponteirinha. Deixa eu colocar a pontinha laser. Tá aqui, ó. Tá, então eu coloquei aqui no começo, ó. Tá, tem um corpo de uma certa massa, com uma certa velocidade inicial V1, certo? Aí eu aplico uma força, vamos colocar uma força resultante, certo? Então ele vai acelerar, no caso para a direita, e sua velocidade vai aumentar. Então, aqui, ó, V2, velocidade final, tá certo? Depois de um certo tempo. Então vamos lá. Então, o que, que eu posso tirar desse desenho? O que nós podemos tirar? O que, que é o impulso? Qual a definição de impulso? Impulso, né? Isso, impulso de uma força, no caso da força resultante, né? Mas o impulso de uma força é a força vezes o ΔT. Tá? Já que estamos falando de força resultante nesse exemplo, então vamos colocar aqui, ó, tá? Força resultante, tá certo? Mas o impulso de qualquer força é essa força, é isso que está sendo considerada, multiplicada pelo tempo que ela atuou no corpo, tá certo? Então vamos deixar aqui a formulinha do impulso. Vamos falar agora sobre quantidade de movimento. O que vem a ser a quantidade de movimento? Quantidade de movimento que nós vamos chamar de Q, não é isso? É M vezes V, tá certo? A massa multiplicada pela velocidade. Então, no caso aí, a gente pode ter V1, não é isso? Nesse caso desse desenho que eu tinha, V1 e V2. Então, eu podia dizer Q1 igual a MV1 e Q2 igual a MV2. Então, poderia ter duas quantidades de movimento, tá certo? E deixa eu comentar um pouquinho sobre as unidades, né? Vamos comentar sobre as unidades. Estão aqui, ó, que é bem simplesinho, mas vale a pena a gente perder um tempinho nisso aqui, ó. Estão aqui. Quais são as unidades que nós vamos trabalhar? Bom, força, né? Isso, nós vamos trabalhar no sistema internacional. Então, força é newtons. O tempo será dado em segundos. E daí o impulso será dado em Newton vezes segundos, tá certo? Newton vezes segundo. Isto. Tá, quantidade de movimento. Quantidade de movimento, a massa no sistema internacional é quilogramas. A velocidade no sistema internacional é metros por segundo. E a quantidade de movimento vai ser quilograma metro por segundo. Sabe? Podia ter chamado, ter colocado, eu sempre brinco isso aí, poderia ter colocado homenagem a alguém, né? Então, quilograma metro por segundo, podia ter colocado, sei lá, o nome de uma pessoa, né? Então, sei lá, se fosse no caso, força, né? Newtons, não é isso? Energia, joules, não é isso? De homenagem ao James Prescott Joule, força é Newton em homenagem ao Isaac Newton, mas não colocaram o nome de ninguém nessa quantidade de movimento, ficou quilograma metro por segundo mesmo, exatamente a unidade da massa multiplicada pela unidade da velocidade. Tá? E um detalhezinho, viu? Vou comentar para vocês, ó, quilograma metro por segundo no sistema internacional, né, que é no sistema internacional, é a mesma coisa que newton segundos. A unidade da quantidade de movimento, quilograma metro por segundo, tem o mesmo significado de newton segundo impulso, tá certo? A gente vai lembrar daqui um minutinho, 2 minutinhos, eu vou lembrar isso de novo vocês. Tá, ó, e eu vou te contar uma coisa, vamos ver o teorema do impulso. O que é o teorema do impulso? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, se eu vejo uma questão, né, de vestibular, ou mesmo de prova, eventualmente aí, que, pera, calcula o impulso, é interessante, né? Calcula a quantidade de movimento, eu acho interessante. Mas eu acho mais interessante, né? Essas formas separadas eu não acho muito interessante. Mas o teorema do impulso eu acho interessante. Porque o teorema do impulso vai juntar as duas formulinhas. O que diz o teorema do impulso? Deixa eu só trocar a cor da minha canetinha aqui. Espera aí, um minutinho só, vamos voltar aqui, ó. Vamos colocar o nosso roxinho aqui, né? Então tá aqui, o teorema do impulso diz que o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Tá? Ou seja, o impulso da força resultante é a variação da quantidade de movimento, é quantidade final menos inicial, né? Tudo que é variação é sempre final menos inicial. Então, quantidade de movimento final Q2 menos a quantidade de movimento inicial Q1. Tá certo? Então vamos avançar um pouquinho, ó. Impulso, né? Força vezes tempo. Então tá aqui, ó. Força resultante multiplicada pelo tempo
é igual a Q2. O que é Q2? MV2. Isso. E o que é Q1? MV1. Tá certo? Podemos até colocar a massa em evidência. Muitas vezes nas questões a gente faz. Então, ó, vamos avançar mais uma linha aqui, ó. Então, assim, vai ficar assim: força vezes o tempo é igual a M em evidência V2 menos V1. Poderia até chamar de V2 menos V1 de delta V, né? Mas tá bom, né? Tá bom. Vamos deixar assim, tá? Mas poderia, né? V2 menos V1 é o que a gente chama de delta V. Então podia simplificar mais um pouquinho, mas tá bom assim, hein? Vamos deixar então o teorema do impulso desse jeitinho aqui, certo? Mas daí provavelmente você deve estar olhando isso aí e falando, mas o professor Futiela falou que só impulso não tem muita graça, só quantidade de movimento não tem muita graça, meu tema do impulso tem muita graça, mas eu não estou vendo graça nenhuma nesta formulinha. Ah, eu vou te contar. Eu vou te contar qual é a graça dessa formulinha, quer ver? Ó? Quer ver? Eu vou falar da perguntinha clássica, né? Perguntinha clássica desse teorema do impulso, que é o airbag. Não é isso? Qual a função do airbag? Vamos pensar assim, tivesse uma questão dissertativa, né? Sempre comento isso aí com meus alunos. Se tivesse uma questão dissertativa assim, diga qual a vantagem do airbag em comparação com o cinto de segurança. Bom, sem nada, não vou nem pedir para comparar, isso é lógico, né? O airbag ou nada é muito melhor que o airbag. Mas e o airbag e o cinto de segurança, né? Então, nos meus cursos eu sempre falo isso aí, é questãozinha clássica, né? Isso. Qual a vantagem do airbag em relação ao cinto de segurança? O que tem de diferente? Aí eu pergunto para os meus alunos dos meus cursos, né? E tem umas respostas interessantes, né? Falou assim: o airbag é mais macio. Outro dia uma aluna falou assim: o airbag é mais fofinho. Falei, você pode ser, né? Daqui a pouco eu vou falar, será que é fofinho mesmo? Né? Mas vamos lá, né? Fofinho, macio, é verdade. Mas numa prova dissertativa, numa prova de vestibular, você não vai escrever isso, é fofinho, né? Isso é macio e vamos embora. Acertei a questão, vamos para a próxima, né? O examinador lá, o cara que vai corrigir a sua prova, vai querer algo mais embasado, né? Isso, alguma coisa mais científica. E a explicação para essas pancadas, essas colisões, né? Todas são o teorema do impulso. Tá? O que o airbag faz? Por ser mais macio, vamos pensar, vai, que seja mais macio, né? Você bate ali, ele amassa um pouquinho. Então, ele aumenta o tempo. Essa é a jogada. Todas as colisões são baseadas nisso, né? As forças calculadas na colisão são baseadas no tempo. Então, veja, como ele é mais macio, ele aumenta o tempo da colisão. Então, ele bate, vai deformando, 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 deformando. Então, o que o airbag faz é aumentar o tempo. Então, tá aqui na formulinha, vamos colocar assim, ó. Aumenta o tempo da colisão para diminuir a força. Tá certo? Então, quer ver um outro exemplinho, né? Que eu gosto de dar? Por exemplo, o meu celular, né? O meu celular está aqui, ó. A capinha do meu celular, que é um belo tijolinho aqui, né? Tá? Um belo tijolo, né? Que fica, mas eu gosto assim, né? Celular mais fininho, eu não sou muito fã. Então, essa capinha aqui é uma capinha dupla. Você abre, tira essa capa de plástico não, de borracha, e dentro tem uma outra de plástico, mas com borracha dentro, né? Então, se eu deixasse, por exemplo, cair esse celular aqui no chão, né? Pá! Deixasse cair aqui no chão, sem a capinha, tá? Vamos só pensar aqui, ó. Quer ver? Vamos pensar, inventar um número para a gente poder organizar o raciocínio. Quer ver? Ó? Então, vamos colocar. Vamos supor que fosse 1 milésimo, né? Tá aqui, ó. 1 milésimo. Tá certo? De segundo. Mas com esta capinha aqui, capinha dupla de borracha, eu deixo cair, ele bate no chão e para em 1 décimo de segundo. Né? 1 décimo, tá aqui, ó. Zero. Daí você pode pensar, professor, tinha mais 0,01, 0,1, para mim é tudo a mesma coisa, né? Bateu e parou, isso é verdade. Para o nosso olho é tudo a mesma coisa. 1 milésimo, 1 décimo não faz a menor diferença. Mas a diferença é que o tempo é 100 vezes. De 1 milésimo para 1 décimo é 100 vezes maior. Então, isso faz com que a força seja 100 vezes menor. Tá? Então, é lógico que eu criei esses números, né? Inventei esses números. Mas é mais ou menos essa sacada, né? Mesmo que a pancada seja muito pequenininha, nossa, bateu e parou, todas as colisões são baseadas nisso. Tá? Uma xícara, por exemplo, uma xícara cai no chão, né? Ou um copo de vidro, ele quebra. Mas se cai num tapete, num carpete, mas o professor bateu no carpete, no tapete, breca na mesma hora, eu não vejo diferença. Então, o nosso olho não consegue perceber a diferença entre 1 milésimo e 1 décimo. Mas todas as pancadas são baseadas nisso. Tá? Então, nesse exemplo que eu inventei, se o tempo é 100 vezes maior, a força é 100 vezes menor. Que perguntinha clássica, tá certo? E o último detalhezinho, antes da gente ir para as questões, deixa eu só fazer aqui uma observação. Ó, deixa eu trocar a cor da minha canetinha aqui. Vamos colocar aqui um roxinho.
Pessoal, presta atenção, ó. Gráfico FT. Né? Eu sempre comento com meus alunos nos meus cursos o seguinte, quer ver? Ó, aqui, vamos colocar aqui, ó, força e tempo, não é isso? Força e delta T, vamos por assim. Ó. Tá? Eu comento com meus alunos assim, algumas vezes a área serve para alguma coisa, algumas vezes a área do gráfico serve para alguma coisa, mas muitas vezes não serve para nada. Não é isso, professor, que eu vou ficar decorando isso, vou ficar decorando no gráfico e tal. Não, você não vai decorar nada. Você tem que pensar o seguinte, quer ver? Então, olha esse exemplo que eu dei, gráfico FT, força e tempo, força em função do tempo. Então, deixa eu trocar a cor da minha tinta aqui, vamos colocar em vermelhinho. Veja, né? Será que a área serve para alguma coisa? Vamos ver. Como é que eu vou saber, professor Gutierrez? Você vê isso aqui, ó. O que é o eixo Y multiplicado pelo eixo X? Tá, o que é força vezes o tempo? Força vezes o tempo não é impulso? Então, a área desse gráfico, a área, que é uma perguntinha clássica também, né? Provas, vestibulares em geral, eles adoram fazer isso. Coloca lá o gráfico da força em função do tempo, e daí você vai lá calcular a área e diz que é o impulso. Tá? Então, vamos colocar aqui ó, o impulso da força F, né? O impulso da força F numericamente, em cima do sinal de igual, esse Nzinho significa numericamente, né? Ó, igual à área do gráfico, tá certo? Então vamos lá, daqui a pouquinho a gente vai partir agora para algumas questões, e nas questões que nós vamos fazer vai ter questão de gráfico FT. Vamos lá então? Maravilha, vamos então vamos treinar isso aí, né? Como é que nós aplicamos isso na prática? Então, vamos lá, exercício 1 está aqui, ó. Exercício 1, bolei já aqui, que é uma questãozinha clássica também, né? Então, uma bola de tênis, tá lá, uma bola de tênis de 60 gramas, tá aí a massa, ó, 0,060 quilogramas, 60 gramas ou 0,060 quilograma, vem com uma velocidade de 50 metros por segundo, tá vendo o desenho aí, ó? Ela vem para a direita com 50 metros por segundo e toma uma raquetada, pá, né? Então a bola veio, o adversário deu uma pancada com a raquete, tá aí o desenho da nossa raquetezinha, e a bola volta com os mesmos 50 metros por segundo, só que no sentido oposto. Veio com 50, pá, bateu e voltou com 50 no sentido oposto. Tá? E veja que eu forneci aqui, ó, o tempo da pancada, ó, o tempo da colisão, não é isso? De 1/100º de segundo. Tá? Porque os tempos dessas colisões são todos muito pequenininhos, né? Professor, chama que tempo da colisão? Então a gente não percebe, né? Dá a impressão que a bolinha bateu e saiu. Mas se você for filmar e passar na super câmera lenta, você vai ver a bolinha batendo, colidindo e se deformando com a raquete, não é isso? A raquete vai empurrando, veja, isso aí demora um tempinho, pode ser muito pequeno, que nem eu criei, né? Desse exemplo, 1/100º de segundo, mas existe esse tempo. É isso, daí a bolinha sai. Então, o tempo que ela encosta na raquete, deformou a raquete também deforma a bolinha, até o tempo que ela sai demora um certo tempinho, pode ser muito pequenininho, mas existe tempo. Pergunta da questão, quanto vale a força, tá certo? Pessoal, preste atenção antes da gente resolver essa questão. Vamos lá? Vamos voltar aqui para a teoria. Ó. Pessoal, eu não quis falar nada, mas agora eu vou falar para vocês. Esta matéria é vetorial, não é isso? Esta matéria é vetorial. O professor tinha lido aí. Vou até colocar umas flechinhas assim, ó. Tá? Uma flechinha em cima. Então tá aqui, ó. Impulso é vetorial. A gente põe essa flechinha em cima aí, não. Para dizer que é vetorial. Força é vetorial. O tempo não é vetorial, né? A quantidade de movimento é vetorial. A velocidade é vetorial. O professor tinha lido daí. E daí no teorema do impulso eu vou evitar de colocar, tá? E daí que é vetorial. E daí que é vetorial, turma? Que se for para cima uma coisa, para baixo é outra, para direita é outra, para esquerda é outra. Né? Direção e sentido é fundamental. Então, olha essa questãozinha aí. A bolinha vem para a direita e depois sai para a esquerda. A gente vai ter que adotar um sentido positivo, tá certo? Tanto faz o sinal para onde você vai adotar o sinal positivo, se é para a direita ou para a esquerda. Mas eu vou te contar que é melhor adotar o sentido da força. Veja o desenho que eu estou fazendo aí. Ó. A raquete não dá uma pancada, uma força para a esquerda. Então, se ela dá uma pancada para a esquerda, seria melhor adotar o sentido para a esquerda positivo, porque daí a força fica positiva, né? Não é o que ele está perguntando na questãozinha? Calcule a força. Eu acho melhor que a força seja positiva, tá certo? Então, vamos adotar o sentido da força, que no caso é para a esquerda positiva, então é que é para a direita negativa. Tá certo? Então, olha o V1 aí, ó. Olha o V1, a velocidade 1. Eu vou colocar negativa. Olha, vem com a velocidade negativa para a direita e depois volta para a esquerda com velocidade positiva.
professor Fitieri, se eu esquecer o sinal, daí vai dar errado, né? E, infelizmente, um detalhezinho importante, precisa tomar cuidado com isso aí. Então, tá aqui, ó. Lá em cima eu vou chamar de V1, tá? Então, V1 igual a menos 50 e o V2 igual a mais 50. Vamos lá, então? Tá, agora estamos aptos a resolver. O que a gente vai fazer? Veja, foi exemplifica do airbag, né? Coisas violentas, assim, pancadas. A gente usou o teorema do impulso. Então, tá aqui, resolução, teorema do impulso. O que diz o teorema do impulso? Que impulso, não é isso? Ah, vamos escrever aqui, depois eu desenvolvo, né? Ó, o impulso da força resultante, que no caso é a força horizontal da raquete que a gente está interessado, né? É igual à variação da quantidade de movimento. Ou seja, força da raquete multiplicada pelo tempo que ela atuou é mv2. Aliás, vamos colocar já a massa em evidência, que nem eu coloquei lá na teoria, né? Coloca a massa em evidência, já fica mais bonitinho, a continha já fica mais enxugadinha. Vamos lá, então? Então, lá, força é o que eu desejo calcular, multiplicada pelo tempo, que é 1 vezes 10 a menos 2. Tá? É a massa. Aliás, vamos colocar a massa em notação científica. Tá ali, ó, 0,06. Então, vamos colocar assim, ó, 6,0 vezes 10 a menos 2, não é isso? Duas casas depois da vírgula, isso. 6 vezes 10 a menos 2 quilograma. Tá certo? Então, vamos lá. Então, a massa é 6 vezes 10 a menos 2. Tá? A velocidade final é 50. E a inicial, olha que interessante, é menos 50. Professor, mas tem dois sinais de... Vamos colocar um colchete, né? Porque já tem um parênteses ali dentro. Então, vamos colocar um colchete. Ah, então, olha que interessante, né, professor? Mas por que tem menos, menos? Né? Então, ó, porque tem um sinal menos da própria formulinha, tá certo? Olha lá, tem um sinal da própria formulinha e o outro sinal é da própria velocidade do V1. Olha lá, o V1 é negativo. Tá? Então, sinal, esse sinal menos aqui, ó, é da própria formulinha, tá certo? E o outro menos do próprio menos 50. Ah, vamos lá, então. Ó. Por sorte, né? Olha a nossa sorte aqui, ó. 10 a menos 2 dá para cancelar com 10 a menos 2. Tá? Já divide um pelo outro, já vai embora. Então vamos ver o que sobrou. Vamos com calma. Minutinho só voltar para o roxinho. Então tá aqui, ó. F vezes 1 é F, não é isso? Tá, o que sobrou 60. Tá? Entre colchetes ali sobrou o quê? 50. Menos com menos é mais. Então vai dar mais 50, tá certo? Isso. Então, vamos fazer já a continha, né? Isso aqui vai dar F igual a 60, 50 mais 50 vai dar 100. É isso. E isto aqui vai dar uma força de 600 newtons. Correto? Maravilha. Vamos em frente, então? Vamos para o exercício 2 agora. Exercício 2. Tá aqui, ó. Tá? Agora, é mais ou menos parecido com a questão anterior. É isso? Mas agora é uma bola de futebol. Então, tá lá, uma bola de futebol. Tá? Então, desenha aqui, né? A bola de futebol vem com uma velocidade de 20 metros por segundo, uma bola de futebol de meio quilograma, né? Meio quilograma, tá certo? Veio com uma velocidade de 20 metros por segundo, tomou uma pancada, não é isso? E voltou com uma certa velocidade V2. Tá certo? Só que a abordagem agora é um pouquinho diferente, não é isso? Olha lá. O cara deu o gráfico da força em função do tempo. Tá certo? O gráfico da força em função do tempo. Tá aí, geralmente é triangular. Eu até comentei na teoria, né? Professor, por que geralmente é triangular, né? Porque, vamos pensar na bolinha, na raquete, que nem a questão anterior, né? Na hora que a bolinha encosta, a força é pequena, mas conforme ela vai deformando, a bolinha vai deformando, e a raquete também é como se fosse uma mola. Não é isso? Uma mola. Não é isso? Uma mola, quando a deformação vai aumentando, a força vai aumentando. Então, os objetos vão seguir esse mesmo padrão. Então, lá, a força vai aumentando e, professor, por que depois vai diminuindo? Porque a deformação vai diminuindo. Então, tem a deformação máxima, daí a força é máxima, tá certo? Daí ela vai retomando, a deformação vai diminuindo, 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 daí a força vai caindo até que ela desencosta da raquete. No caso aí, é um chute, né? O atacante, a bola vinha a 20 metros por segundo, o atacante deu um chute na bola, mas é muito parecido com a concepção da questão anterior. Certo? Então, o gráfico, se na questão anterior da raquete tivesse um gráfico da força, não é isso? Seria mais ou menos parecido com esse gráfico, tá certo? E veja que a força é variável, né? Então, voltando, por exemplo, na questão anterior, tá? Geralmente numa questão que se pergunta é a força média.
É isso. Qual a força média? Então, vamos até acrescentar aqui na questãozinha anterior, né? Lá. Tá? Geralmente, o que se vai perguntar é isso. Calcule a força média, porque a força é variável, não é isso? Então, vamos colocar aqui, ó. Calcule a força média, né? Então, ó, vamos aqui no desenho também. Força média. Tá? Aqui nas continhas também, força média. Então, essa força que a gente calculou nessa questão anterior aqui, ó, é a força média, porque a força é variável, tá certo? Vamos lá, então? Então vamos para a questão agora. Só que agora ele deu o gráfico. O que a gente comentou lá na teoria agora há pouquinho? Né? Desconfie que algumas vezes, não são todas as vezes, mas algumas vezes a área do gráfico serve para alguma coisa. Então foi o que eu comentei agora há pouquinho. Para que serviria esta área aqui? Ó? Esta área, né? A área do gráfico FT, tal, qual é o significado de força? Ó, tá aqui, ó, eixo Y, eixo X. O que é força vezes tempo? Não é impulso? Então, se eu precisar do impulso nessa questão, eu vou fazer a área desse gráfico. Professor Fiera, mas ele não pediu, é isso, ele não pediu o impulso, ele pediu a velocidade final. Eu sei, mas será que com impulso, se eu calcular, eu tenho impulso. Será que com impulso eu não consigo calcular a velocidade final? Consigo, né? Então, ó, vamos usar o teorema do impulso. Teorema do impulso. Então, um minutinho só, deixa eu colocar aqui, a canetinha está aqui. Vamos colocar um roxinho mesmo, né? Para diferenciar o que está no enunciado. Então, está aqui, ó. Resolução. Então, para calcular o V2, né? Isso, a perguntinha é o V2. Tá? Vamos usar o teorema do impulso. Mas, de novo, veja, né, o mesmo probleminha que eu falei, né? Problema, né? Só um certo cuidado. Tá? Essa matéria é vetorial. É isso. Então, se uma hora está para a direita e depois está para a esquerda, a gente vai ter que adotar um sentido positivo. Tá? Se tiver questão que está no mesmo. O V1 é no mesmo sentido do V2, né? Então ele só apenas empurrou e continuou no mesmo direção e sentido, aí não tem problema, né? Então a direção e sentido que ele está, a gente vai adotar com certeza positivo, não vai dar problema. Mas esta questão, novamente, assim como a questão anterior, a gente vai ter que anotar um positivo. E olha que interessante, porque ele já coloca positivo no gráfico. Então, está dando uma olhadinha no gráfico? Ele já diz que a força é positiva, não está no lado negativo. Então, ele já está adotando o sentido positivo, o sentido da força. Ó, a força não é para a esquerda? Assim como na questão anterior, eu vou adotar o sentido positivo, sentido para a esquerda, tá certo? Então, o V2, a gente vai fazer a continha e vai dar positivo, porque ele está para a esquerda. Mas o V1 está lá em cima, ó, o V1 vai ter que ser negativo, assim como a questão anterior, tá certo? Deixa eu só voltar aqui, então. Lá em cima vai chamar de V1, não é isso? Então, lá, V1 começa negativo, não tem problema, a gente já viu na questão anterior. E vamos embora. O que diz o teorema do impulso? Me diz que o impulso da força, né, no resultante, no caso que nos interessa é a horizontal, do chute do atacante aí, né, é igual à variação da quantidade de movimento. Tá, mas o impulso é a área do gráfico, né? Ó, a área do gráfico. Tá, vamos colocar aqui, ó. Já do lado a gente economiza já uma linha no nosso raciocínio. E a variação da quantidade de movimento é M em evidência, V2 menos V1, não é isso? Então vamos lá. Então vamos pensar na área dessa figurinha. Isso aí é um triângulo. Se isso é um triângulo, é isso. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então tá aqui, ó. Base vale. Ó, cuidado só que a base tá como 1 aí, não tá? Ó. Mas é 1, ó, cuidado aqui, ó. Vezes 10 a menos 2. Está escrito ali, ó. Tá? Vezes 10 a menos 2. E a altura, ó, a altura está aqui, ó. Tá? A altura vale 4, né? Que é a força máxima, vezes 10 a terceira. Cuidado, tá aqui, ó. Vezes 10 a terceira, tá certo? Então nós temos a base e a altura, porque a área do triângulo é BH sobre 2, né? Isso, base vezes altura dividido por 2. Correto? Vamos lá, então? Então vai ficar assim, ó. Base 1,0 vezes 10 a menos 2, vezes a altura, que é 4 vezes 10 a terceira. Dividido por 2, né? Dividido por 2. Isto é igual, deixa eu voltar para o roxinho ali, para a gente diferenciar quem é quem. Então tá aqui, ó. Isso é igual a massa, que vale meio, não é isso? Vale meio. O V2, que a gente não sabe, menos o menos 20. Então tá aqui, ó. Menos 20. Tá? A mesma coisa que eu falei na questãozinha anterior, professor Futiela. Mas por que tá menos 20, né? Então tá aqui, ó. Menos 20.
Ó, então vamos fazer o mesmo comentário da questão anterior, né? A gente vai se acostumando com as questõezinhas, que essa é uma ideia boa, né? A gente fazer algumas questões sempre, né? Sempre treinar algumas questões físicas, não precisava nem falar isso aí, né? Mas a gente vai conhecendo os estilos. Então, quando cair alguma coisa parecida, falar, essa aí eu já vi bem parecida, né? O professor Futiela já fez lá. Então tá aqui, ó. Um menos da própria formulinha, tá aqui, ó. Tá? Um menos. Ah, peraí. Cadê minha canetinha vermelhinha? Sumiu aqui. Peraí. Tá. Filha da mãe. Agora deu. Olha lá. É V2 menos V1, né? Então tá aqui, ó. Um menos. Tá aqui, ó. Da própria formulinha. Tá certo? E o outro menos do próprio V1, que é menos 20. Tá certo? Então vamos lá. Minutinho só. Tá de volta no roxinho aqui, ó. Então veja, ó. 10 a menos 2, ó. Tá certo? Com o 10 à terceira, vai ficar 10 elevado à primeira, né? Então, deixa eu só tirar aqui, ó. Vamos tirar o 3 aqui só, né? Porque o 10 vai permanecer, mas vai permanecer. Então, tá aqui, ó. 10 a menos 2. Peraí que eu queria que aparecesse o 2 ali. Ah, isso. Tá, o 10 a menos 2 com o 10 à terceira, né? Isso. A continha mantém a base que é 10 e soma os expoentes. 3 menos 2 dá 1. Então, ficou 10 a primeira. Tá, e 4 por 2 tá aqui, ó. 4 por 2 dá 2. Então vamos lá. Então fica assim, ó, 2 vezes 10 a primeira, não é isso? Vezes 10 a primeira, tá igual a meio. E aqui fica V2 mais 20, né? V2 mais 20, tá certo? Aliás, vamos fazer aqui para a gente economizar um espaçozinho. Deixa eu fazer a continha já aqui em cima, ó, que daí a gente economiza um espaço. Né? Ó, tá aqui 4 por 2, acho que dá para a gente fazer fácil. Fica 2 e aqui fica 1, né? Então veja que vai ficar 2 vezes 10 a primeira, que dá 20. Não é isso? Então vou já colocar aqui, ó, 20, não é isso? 20, isso. Igual a V2, meio V2 mais 20. Ah, eu gosto de fazer essa continha, ao invés de aplicar distributiva, se você quiser pegar esse meio, aplicar distributiva, multiplicar pelo V2, pelo 20, eu acho que a continha vai ficar pior. Tá? Eu acho mais interessante a gente fazer isso aqui, ó. Passar o meio dividindo, tá certo? Meio dividindo. Então vai ficar assim, ó, 20 dividido por meio dá bonito 40, né? Dá bonito 40. Tá? Dividir por meio é multiplicar por 2, não é isso? Tá? Ou então você iguala as casas depois da vírgula, 20,0 por 0,5, não é isso? Tira a vírgula, fica 200 por 5, que é 40, né? Tá, mas dividir, acho mais fácil. Dividir por meio é multiplicar por 2 para dar 40. Então a continha fica assim, ó, 40, para a gente encerrar a questão, né? Fica lá 40 é igual a V2 mais 20. Tá, então vai dar 20 mais 20 dá 40. V2 é igual a 20. Tá, igual a 20 metros por segundo. Tá, então a bolinha ela vem com 20 metros por segundo, menos 20 no caso, o cara dá um chute e ela volta com 20 no sentido oposto, tá certo? Tranquilo? Que não é difícil, né? Tirando as continhas, não é muito difícil aí, né? Vamos em frente, então cuidado, né? Cuidado nessa parte aí. Tá? Falar, professor, mas essas continhas não tinha um jeito de fazer as continhas umas continhas mais fáceis, então, mas essas colisões em geral, né? A realidade dessas colisões são tempos muito pequenininhos, né? Então, da ordem 10 a menos 1, 10 a menos 2, eventualmente até 10 elevado a menos 3. E as forças em geral são grandes, né? Que nem a gente colocou aí, tá? 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 à quarta, pode ser até maior, né? São pancadas violentas, tá certo? Então é mais ou menos por aí. Então é um exemplinho mais perto da realidade. Vamos para a próxima questão? Tá lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre sistema isolado, né? Sistema isolado. Tá, o que é um sistema isolado? Sistema isolado eu coloquei na direita aí, é aquele que tem força externa desprezível. É isso. Professor, como força externa desprezível? Tá aí dois exemplinhos, ó. Colisões e explosões. Tá aqui, ó. Tá, deixa eu colocar minha canetinha aqui. Onde é que está a minha canetinha? Ó, pontador laser, tá aqui, ó. Tá, então, colisões e explosões. Então, uma colisão de bolinhas, né? Bolinha de bilhar, né? Dois automóveis, né? Mais catastrófico, mas geralmente cai em questão assim em provas e vestibulares. Colisões e explosões. Daí as forças da colisão, as forças da explosão são tão grandes que as forças externas não interessam muito, né? São pequenas perante a violência, vamos supor, né? Questõezinhas de empurrões. Professor, como empurrão? Dois patinadores, por exemplo, né? A questãozinha clássica. Então lá um empurra o outro. Então um empurra o outro, a gente considera um sistema isolado.
Professor, mas não tem nada de violento nisso. É verdade, não tem, né? Mas pensa comigo, ó, os dois estão se empurrando. O que tem força externa? O que tem força? A força-peso, professor. Mas a força-peso é anulada pela força normal de apoio do chão, né? Então elas se anulam. A força de atrito, mas se for ó, patinação no gelo, o atrito é pequenininho. Então, as forças de rodinhas bem lubrificadas ali, então as forças externas são desprezíveis. Tá? Então se encaixa nisso também. Tá? Então lá, sistema isolado é aquele que a força externa é desprezível. Daí veja o que eu vou fazer. Tá, professor, como é que eu resolvo isso? Não, vamos pensar. Eu vou usar o teorema do impulso, tá? Então vamos lá, que a gente acabou de ver na teoria anterior, não é isso? Então tá aqui, deixa eu colocar em roxinho. Então, ó, se eu pensar no teorema do impulso, o que eu tenho? Eu tenho assim, ó, teorema do impulso, né? Então vamos colocar assim, ó, força, não é? O teorema do impulso, não é isso? Impulso, vamos escrever o teorema do impulso. Então. O impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento, não é isso? Tá, então vamos colocar assim, ó, o impulso. O impulso é força vezes tempo, né? Então vamos colocar assim, ó, força vezes o tempo é igual à variação da quantidade de movimento, que eu vou chamar de Q2 menos Q1. Tá? O que a gente viu na teoria há uns minutinhos atrás aí. Mas olha que interessante, pensa comigo, ó. E se eu aplicar o teorema do impulso, deixa eu colocar minha canetinha vermelhinha, ó, para força externa, ó. Força externa. Então vamos colocar aqui, ó. Então vou aplicar o teorema do impulso para força externa. Bom, então é a força externa, né? Vamos colocar de vermelhinho aqui, ó. Força externa EXT, multiplicando pelo tempo. Mas espera aí, a gente não está dizendo que no sistema isolado a força externa é desprezível? Então tá aqui, ó. Tá? Então a força externa é desprezível. O que vai acontecer? Vai acontecer que vai dar zero vezes T. É isso. E zero vezes T é zero. Zero vezes T é zero. Tá? Então fica assim, ó. Zero igual a Q2 menos Q1. Tá? Ou simplificando, é isso? Simplificando, passando o Q para cá. Q1 igual a Q2, não é isso? Q2 igual a Q1, eu vou colocar assim, ó, tá? Q2 igual a Q1, tanto faz, né? Q1 igual a Q2, Q1 igual a Q2, melhor do que isso, o Q2 eu vou chamar de Q após, tá certo? Que é muito usual a gente fazer isso. E o Q1, ao invés de chamar de Q1, eu vou chamar de Q antes, tá? Que é o antes e o após, não é isso? Antes e após do que, professor Futiela? Da colisão, da explosão, né? O que a gente está lidando aí? Empurrão, né? Isso, empurrões em geral. Então é assim que a gente vai resolver a questão. A gente vai dizer que a quantidade de movimento após é igual à quantidade de movimento antes. Onde a gente viu agora há pouquinho, né? Alguns minutinhos atrás aí, que a quantidade de movimento é mv. Então não é um tipo de questão muito difícil, né? Nossa, colisão, explosão, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Não é só fazer MV. MV, 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 só que são os MVs após e os MVs antes. Vamos lá, então? Então, chega, Lero. Vamos ver como é que a gente aplica isso na prática, nas questões. Vamos lá, então? Então, tá aqui, ó. Exercício é uma questão clássica, né? Tem umas questões que são clássicas. Então, tá aí, ó. Tá a velha questão do canhão. Tá lá, um canhão com projétil dentro em repouso antes. Veja que nós estamos fazendo um desenho aqui, ó. Um desenho antes. Né? Vamos voltar para a teoria? Tá lá. Tá, a teoria eu resolvo assim. Quantidade de movimento após e com a quantidade de movimento antes. Então, seria bom fazer um desenho antes, fazer um desenho depois. Nos meus cursos eu falo isso aí, né? Ó, tem gente que fala, professor, mas você vai perder tempo fazendo desenho? Não, vai perder, né? Tá, vai perder. Em várias aulinhas eu falo isso aí, né? Matéria de exatas, no caso física, né? É para ensinar três coisas. Primeiro, a matéria, né? As leis da natureza, como é que as coisas funcionam. Segundo, fora isso, é para ensinar raciocínio e organização mental. É certo? Então, fazer desenho, dependendo da questão, é bom fazer para questão de organização. Eu dou aula há muitos anos, muitos anos. Se alguém vem me perguntar uma questão, se eu tenho que fazer uma questão, eu vou lá e faço desenho. Tá? Eu faço desenho antes e desenho após. Tá certo? Então tá aqui, ó. Tá, o canhão, a velha questão do canhão. Caiu antes, né? Isso com projétil, antes, em repouso parado. Daí vai lá, né? Acende lá, o canhão explode, pá! Tá aí o projétil. Tá, tudo que for do projétil, eu vou chamar de 1. Tá certo? Então tá aqui, ó. Tá no desenho. Tá aqui, ó, a massa do projétil. Eu chamei de massa 1 quilograma, e a velocidade do projétil, eu chamei de V1, tá? 100 metros por segundo. Sabendo que a massa do canhão está aqui, ó, a massa do canhão vale 200 quilogramas, quanto é que a velocidade recua? É isso, porque na explosão cada um vai para um lado, pá, como se fosse ação e reação, não tem aquela gradação e reação?
né, terceira lei de Newton, se você empurra, você empurrar. Então, o canhão empurra, teoricamente, né, devido à pólvora, à explosão, mas ele também é empurrado. Então, cada um vai para um lado. Então, a pergunta é qual a velocidade de recuo do canhão, que é uma perguntinha clássica. Então, deixa eu colocar aqui a resolução um pouquinho mais para cima. Tá aqui, ó, resolução. Bom, então isso é como se fosse uma explosão, não é isso? Aliás, é uma explosão. Então a gente vai dizer que é um sistema isolado, a gente vai resolver assim, ó, que o Q após é igual a Q antes. Então tá aqui, ó, Q após igual a Q antes. Então vamos lá, o que que nós temos após? No após nós temos assim, ó, M2V2 menos M1V1. Podia pôr M1V1, né? Primeiro, mas vou colocar assim, né? Tá? M2V2, que é do canhão, M2V2, menos M1V1, que é do projétil, e isto é igual ao que antes, que é zero, porque estava em repouso, né? Antes não estava em repouso? Se estavam em repouso, então significa que antes é igual a zero, tá certo? Então vamos lá. Professor Futiela, por que você pôs menos no M1V1? Então, de novo, eu vou falar, essa matéria é vetorial. Esta matéria é vetorial, já é a terceira vez que eu falo isso aí, né? Então, se é para a direita é uma coisa, para a esquerda é outra. Tá? Então, a gente precisa adotar um sentido positivo. A gente precisa adotar um sentido positivo, tá certo? E qual que é o melhor a se fazer? Professor, como é que eu vou saber qual é o melhor, então? Eu falei agora há pouquinho nas questões anteriores, eu falei, né? Adota o sentido da força. Aqui, para a gente, no sistema isolado, a gente vai adotar, eu acho melhor, né? Muito melhor, muito também não, né? Mas é melhor adotar o sentido positivo, o sentido que eu quero calcular, ó. O V2, ele não quer calcular o V2? Né, que é a velocidade do canhão, então eu vou considerar o V2 positivo, que é o que eu quero calcular, senão ele vai sair negativo. Professor, mas daí eu vou errar a questão? Não, porque nas questões, né, questões que aparecem em vestibulares, questões em provas dessa disciplina aqui, eles vão pedir um módulo. Calcule o módulo da velocidade, não quero saber o sinal. Então você pode adotar o sinal que você quiser. É isso. Deixa do jeito que você quiser. Aliás, podia até nem adotar o sinal. Deixar assim, naturalmente a velocidade sai negativa, né? Mas eu prefiro já adotar, viu, turma? Tá? Então, soma, estou dizendo para você, se você não quiser, nessa questão, você não precisa adotar o sentido. Tá? Naturalmente a velocidade vai sair negativa, porque está no sentido oposto, daí você troca o sinal, mas eu já prefiro fazer assim. Tá? Eu quero calcular V2 para a esquerda, então positivo para a esquerda, então quem está para a direita é negativo, então ficou lá, menos M1V1, tá aqui, ó, menos porque está para a esquerda. Tá para a esquerda, ou desculpa, para a direita, né? Para a direita. E olha que interessante, viu, Tomar? Vou chamar a sua atenção, ó. Eu estou colocando o menos já no M1V1, mas eu poderia deixar para colocar o menos só no V1, tá? Mas eu vou deixar o V1 assim bonitinho, tá certo? Então são possibilidades, né? Tem algumas possibilidades que pode fazer. Então são três, ó. Então presta atenção, tá? Eu acho essa que eu fiz, eu acho a melhor. Já adoto positivo para a esquerda, o V2 já sabe positivo, vamos embora, né? Tá? E adotar já a quantidade de movimento negativa do jeitinho que eu fiz, porque na hora de resolver, olha como é que vai ficar, quer ver, ó? Na hora de você resolver a continha, fica bonitinho assim, fica, ó, M2V2 igual a M1V1, já passa tudo positivo, né? Mas essa é uma das soluções. A outra é não adotar sentido nenhum, põe tudo positivo, no final a resposta dá negativa, beleza. Que é ao contrário, você troca o sinal, vamos embora, né? Você calcula em modo. E a terceira opção era colocar o menos no V1, que daria a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Tá? Não teria problema, não. Vamos lá, então? Então fica assim, ó, M2, que é 200, vezes V2, que eu não sei, igual a M1, que é 1, vezes V1, que é 100. Cancela aqui, ó. 0, 0 com 0, 0 vai embora. E o 2 que está multiplicando passa a dividir. Então fica meio, né? 1 sobre 2 dá meio. Então tá aqui, ó. Velocidade de recuo do caminhão. Do caminhão, ó. Do canhão, não é isso? Meio metro por segundo. Tá certo? Tranquilo? Tá? Olha o que eu vou fazer, né? Olha o que eu vou fazer aqui. Vou só te mostrar, tá? Eu acho interessante fazer isso aí, né? Porque eu falei que tinham 3 hipóteses aí. Eu vou fazer aquela hipótese, aqui no mesmo desenho, eu vou trocar para você. Como é que seria trocando a velocidade, né? A velocidade do V1. Então, como é que ficaria isso se eu trocasse? Eu vou mostrar para você, daí você faz o que você achar mais interessante. Quer ver? Ó? Tá, então vamos lá.
que eu falei para você? Ó, eu poderia colocar aqui, ó, deixa eu apagar, depois eu volto aqui, né? Ó. Então, eu esqueceria esse sinal da direita aqui, ó, tá? Eu colocaria mais mesmo, tá? Vai mais mesmo. Mas daí passaria para o outro lado negativo. Ah, professor, mas daí vai dar errado. Então, mas daí o V1 eu colocaria negativo, né? Olha que interessante. Certo? Eu colocaria no V1. Então ficaria aqui, ó. Ficaria o menos que eu troquei de lado, né? Que era mais, passou para o lado negativo, tá certo? E aqui ficaria, então ficaria menos com menos, daria mais. Seria a mesma coisa. Ah, daria o mesmo resultado, tá? Então, é uma ideia interessante, trocar o sinal da velocidade. Daí eu colocaria lá no desenho, né? Até para ajudar assim, ó. Eu colocaria lá no desenho, né? Eita, voltou aqui, né? Isso. Colocaria aqui, ó. Tá certo? Isso. Tá, mas eu acho melhor do jeitinho que eu fiz, então eu vou voltar. Mas acho bacana comentar isso aí, né? Veja o que você acha melhor. Tá, vou voltar aqui, então. Tá aqui o V1 deixa positivo mesmo. Tá, aqui eu vou trocar o sinal. Param, param. Aqui, vamos embora. E fica positivo mesmo, tá certo? Vou até apagar aqui, não precisa nem pôr o sinal. Então, uma questãozinha simplesinha, veja, falei, né? Essa matéria não é muito difícil, tá? Essa matéria não é das piores, né? Vamos lá, então? Então, tá aqui, ó, exemplinho 2, né? Exercício 2. A velha questão dos dois patinadores. Então, tem questãozinho que os dois patinadores se empurram, né? Tem questão que os dois patinadores se colidem, mas não catastroficamente, né? Que nessa aqui, ó, olha que interessante essa questãozinha aqui que eu coloquei para vocês aqui, né? Ó. Então, tem um patinador da esquerda que eu chamei de patinador A. Tá? Então, tá lá, massa do A, 20 kg, tipo uma criança, né? 20 kg com uma velocidade VA de 4 metros por segundo. Tá? Um outro patinador B, né? Isso de 60 kg, talvez aí, não, um pouquinho, talvez um jovem, né? Uma pessoa de idade, uma pessoa com mais idade, né? 60 kg, mas não vai fazer diferença aqui, com uma velocidade de 2 metros por segundo. Tá? Então, vem aqui uma pessoa A, com massa 20 kg, com uma velocidade de 4 metros por segundo, patinando, né? Patinando. Certo? E a outra está com massa 60 kg, que eu chamei de B, com uma velocidade de 2 metros por segundo. Então veja que a A está com uma velocidade maior. E se ela está com uma velocidade maior, ela vai alcançar a outra, mas não é que vai bater, né? Tá, a ideia é que pule, né? Tem esse tipo de questãozinha clássica, ela pula em cima, né? Pula em cima. Então tá lá, fica no colo, né? Então tá aí, meio no colo, né? Com as perninhas em cima do ombro da B, alguma coisa assim, né? Então fui lá, pulou, agarrou. E a pergunta é: qual a velocidade que os dois saem juntos agora? Ah, e veja que eu já até coloquei no desenho para vocês aqui, ó. Eu já fiz o desenho antes, que eu acho bom fazer, né? Então, se tiver tem a questão escrita lá, você perde um tempinho, transforma o texto num desenho. E daí, na hora de resolver, você vai vendo só o desenho. Falar, mas daí eu vou olhando só no texto, não é uma boa. Não é uma boa. Tá? É mais fácil você já organizar direitinho. Se tiver sinal, você vê que as questões fáceis, o sinal a gente já organiza no desenho. Então, vamos lá. Então, tá aqui, o segundo desenho, olha lá, os dois juntos, MA mais MB juntos, com qual velocidade? Bom, então vamos lá, né? Resolução. Isto é um sistema isolado, porque, queira ou não, uma colisão, né? Uma colisão violenta não é, né? Mas é uma colisão, tá? Como se fosse um choque. E daí, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que o que após tá igual a que antes, né? Que antes. Isto, que após igual a que antes. Então, vamos lá. O que nós temos após? Então, tá aqui, ó. O que nós temos após? Nós temos os dois juntos, MA mais MB. Os dois juntos com uma velocidade V, que é o que a gente quer saber. E o que nós temos antes? Antes nós temos MAVA, separado, né? Do MBVB. Então tá lá, MBVB. E veja que é a primeira questãozinha que não tem problema de sinal, né? Tá, então os dois para o mesmo lado, mas não esqueça, se um patinador está indo para a direita, para a esquerda, você vai ter que adotar um sentido positivo e um sentido negativo. Mas nessa questão não tem problema não. Então tá lá, MA mais MB juntos 80 kg, com velocidade V, não precisa do parênteses, mas eu vou colocar, tá? Só para ficar bonitinho com o de baixo, de cima lá, né? MA vale 20, o VA vale 4, mais MB, que é 60, vezes 2, que é o VB, tá certo? Tá, agora só não errar nas continhas, mas eu gosto de simplificar, eu sempre sou fã de simplificar para as continhas ficarem menores, né? Então, ó, o que eu posso fazer? Eu posso tirar um zero de cada termo, tá aqui, ó, um zero daqui e um zero daqui. Queira ou não, já facilita um pouquinho a conta. Então, um minutinho só, deixa eu só voltar lá. Então, fica assim, ó, 8V, ó, 8V,
igual a 2 vezes 4, que é 8, é isso? Mais 6 vezes 2, que é 12. Certo? Isso aqui vai dar 8 mais 12 dá 20. E, finalmente, a velocidade é 20 por 8. Tá certo? Então, o que vai dar isso aí? Vai dar 16, daria 2, né? Mais 4 dá meio, 2,5. Tá? Velocidade 2,5 metros por segundo. Veja que interessante, né? Só para a gente pensar um pouquinho. O B que estava na frente estava com 2, agora ele está com 2,5. Ele ganhou a velocidade. Sim, porque ele tomou uma pancada e ganhou a velocidade. Foi empurrado, né? Mas o A que estava com 4, ele tomou uma pancada e para trás, né? Atrapalhando, teoricamente, então a velocidade dele é menor. Tá certo? Tomou uma pancada e a velocidade diminuiu. Vamos lá, então veja, novamente vou dizer, não acho uma matéria assim, nossa, super complicada. Essa matéria, parte de sistema isolado, é mais, eu acho mais tranquilinha, né? Me vê. O pior que pode acontecer é o sinal, tomar cuidado com o sinal e as continhas, eventualmente, se tiver, né? Continhas com número, com potência de 10 elevado a -2, -3. Fora isso, eu não acho muito difícil, não, tá certo? Confiança nos seus estudos aí. Vamos lá? Então, o exercício 3. Vamos lá, exercício 3 está aqui, ó. Uma explosão, uma questãozinha clássica de uma explosão. Então tá lá, ó. Antes, uma bomba, né? Vamos pensar uma bomba, não uma catástrofe, uma bomba enorme, uma bomba aí, né? 3 pedacinhos, tá? Na verdade, seria uma bomba inteiriça, né? Então, depois ela vai explodir em 3 pedaços, né? Que é a questão clássica das explosões, né? Podia chamar 1, 2, 3, ABC. Então tá lá, ABC, né? Isso. Mas então, os 3 pedacinhos juntos em repouso antes da explosão, tá certo? Mas depois elas explodem e cada pedacinho vai para um lado. Né? Então tá aqui antes e o desenho após. Tá, o pedacinho A, só nesse nosso exemplo é assim, o pedacinho A foi para a direita, o pedacinho B foi para baixo, a pergunta é para onde foi o pedaço C? Professor, como é que eu vou fazer? Vamos pensar, né? Vamos pensar, isso não é uma explosão, e se isso é uma explosão, é um sistema isolado, como é que a gente responde isso? A gente resolve isso dizendo que o que após é igual a que antes, tá certo? Mas olha que interessante, ó, eu vou começar pensando em antes, ó. Antes não tinha nada, era zero, não é isso? Estava em repouso, então é zero. Mas depois, olha que interessante, nós temos 3 pedaços, não é isso? Então, vamos colocar assim, ó, após, nós temos 3 pedacinhos. Então, QA mais QB mais QC. Mas preste atenção, por gentileza, é isso que eu já falei isso nessa aulinha algumas vezes. Esta matéria é vetorial. O professor tinha daí que é vetorial. Então, veja, o pedaço A vai para a direita é uma coisa, o pedaço B vai para baixo é outra coisa, não é isso? Professor, então a gente precisa adotar um sentido positivo? Até poderia, tá? Para direita, para baixo ou para cima, né? Fazer isso. Mas não é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma outra estratégia, né? Qual é a estratégia? Eu vou colocar as flechinhas em cima, assim, ó, que é A mais QB mais QC, só para a gente lembrar que é vetorial. E daí, o que nós vamos fazer? Veja, mas é fácil, se você prestar atenção, é fácil. Então, isso aqui é uma soma vetorial. Aí, então, são 3 vetores. Eu estou somando 3 vetores, que é A, QB, QC. E a pergunta é, como é que a soma de 3 vetores pode dar zero? Pode dar zero, sabe como? Fechando um polígono. Então, esses 3 vetores aí precisam formar, eu vou chamar assim de polígono fechado. Tá, eu vou usar a regrinha lá de vetores. Não, mas é fácil, hein, turma? Não, meu, o professor Futiel agora vai lembrar vetores. Não, é tranquilinho. É a chamada regra poligonal. Se eu usar a regra poligonal, como é que 3 vetores somados dão zero? Um polígono fechado. O professor Futiel não lembra, eu vou fazer para você. Tá? Então tá aqui, ó. QA, ó, vamos começar pelo QA, tá certo lá? Vamos fechar um polígono, ó. QA está para a direita, não é isso? QA está para a direita. O QB não está para baixo? Então a gente desenha aqui assim, ó. Tá? Desenha para baixo. Tá? O QB, a regra poligonal é um vetor atrás do outro, lembra disso? Tá lá, acaba o A, começa o B. Então, aquela brincadeirinha que geralmente a gente fala, né? São o passeio dos elefantinhos, né? Um elefantinho atrás do outro, tem trombinha com rabinho, né? Trombinha com rabinho, trombinha com rabinho. Então, aqui, ó, a frente do vetorzinho com a parte de trás do outro. Então, quando acaba o QA, você já desenha o QB. E agora eu vou desenhar o QC, professor. Mas eu não sei para onde está o QC. Como é que eu vou desenhar o QC? Não é isso? Se eu não sei. Não, então, mas precisa ser um polígono fechado. Então, basta a gente fechar esse polígono. Então, eu acho fácil. Tá aqui, ó.
Então tá aqui, ó. O pedacinho C tem que fechar um triângulo. Se são 3, tem que fechar um triângulo. Então tá aqui a resposta lá. QC, isso, é um vetorzinho inclinado nessa direção, tá? Meio para cima, meio para a esquerda, é isso. Então, se for eventualmente um teste, você vê nos desenhos. Deixa eu ver, letra A, B, C, qual que tá mais propício, né? Isso, a ser parecido com esse vetorzinho, tá? Então, com certeza, o terceiro pedaço, tá? Vou até fazer lá no nosso desenho antes e após. Ó, o terceiro pedaço vai nessa direção aqui, ó. Vai lá para cima, meio para a esquerda, assim. Talvez seja meio óbvio, talvez você esteja vendo isso aí e fala, meu Deus, mas eu acho que eu acertava essa questão sem fazer nada que o Futiela fez aí, né? Acho que só de cabeça. Pode ser, né? Meio intuitivo isso. Tá, meio intuitivo, né? Tá. O A vai para a direita, alguma coisa para a esquerda, né? O B vai para baixo, alguma coisa para você para cima. Talvez fosse intuitivo mesmo, tá? Mas a teoria, se for uma questão dissertativa, você tem que fazer bonitinho, desse jeito que eu fiz aí, é o jeitinho mais prático, tá certo? Mas deixa eu voltar lá. Deixa eu só apagar o QC ali, porque senão a impressão, né? A pessoa fala, puxa, mas já estava a resposta. Não, então é o que a gente queria saber, né? Para onde vai o pedaço C? Vamos para mais uma questão, então? Vamos em frente, mais uma questãozinha. Tá aqui, ó. Tá? Exercício 4 e o último dessa parte para a gente aqui, tá? Vamos lá, então. Tem lá um garoto, né? Antes, sempre esse esqueminha, né? Antes e após. Deixa eu só trocar a cor da minha canetinha. Colocar um roxinho para a gente ver. Então tá aqui o desenho antes. Tá lá, um garoto em cima de um skate, né? Isso, um carrinho com as rodinhas aí, em repouso, parado, certo? Mas daí ele salta. Ele salta. E veja que para ele saltar, né, o pé dele precisa empurrar o carrinho para trás. É isso? Então é como se fosse um empurrão, não falei lá, um empurrão, né? O exemplo, colisões, explosões, né? Empurrões. Isso é empurrão, ele empurra o carrinho. Professor, mas se ele pular sem empurrar, não tem como pular sem empurrar, né? Ele precisa empurrar alguma coisa, senão ele não vai para frente. Né? Só que eu vou para frente sem fazer nada, não tem como fazer isso. Exige quem chama de ação e reação, né? Ação e reação. Então a gente pode pensar nessa questão também como terceira lei de Newton. O garoto empurra o carrinho para trás, o carrinho empurra ele para frente. Então ele vai para frente, o carrinho vai para trás. Então é muito parecido com a questão do canhão. Né? O jeito de resolver é o mesmo. Então tá aqui, ó. O garoto eu vou chamar de 1. Tá? O garoto eu vou chamar de 1. Então tá lá. Garoto 1, massa desconhecida, que é a pergunta da questão, qual a massa do garoto? O garoto sai com velocidade de 1 metro por segundo. Mas o carrinho, né, que tem massa, que eu chamei de M2, não é isso? Chamei de massa M2, tá aqui, ó. Tá? Deixa eu circundar aqui. Tá, a massa do carrinho M2, 10 quilogramas, com velocidade de 6 metros por segundo. Tá? Então a pergunta é qual a massa do garoto? Então vamos lá, vamos resolver do mesmo jeito que a gente fez a questão do canhão, que após, tá certo? Igual a que antes. Que antes, tá certo? Só que antes, veja, antes não tinha nada, né? Antes era zero, porque é o repouso, tá certo? E após, então tá lá, M1V1. Mas olha que interessante, né? Eu falei para vocês na questão do canhão que dava para resolver de maneiras diferentes, né? Tá? Adotando positivo, não fazendo nada, né? Ou trocando a velocidade. Então, essa aqui eu vou fazer diferente para vocês. Tá? Eu poderia colocar assim, ó, menos M2V2, não foi? Que a gente fez igual lá o exercício do canhão, mas agora eu vou colocar mais, tá certo? Mas eu vou colocar o menos na velocidade. Essa é outra opção, tá? Escolha o que você achar melhor, tá? Então deixa eu voltar para o desenho aqui, ó. Tá? Então nessa questão eu vou adotar um sentido positivo. Que sentido? O sentido do que eu quero calcular, né? Tá? Que não é o garoto, eu quero calcular M1, é isso. Então o V1 eu vou considerar positivo, tá certo? Então o V2 ali, ó, o do carrinho eu vou considerar negativo. Tá certo? Porque se para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Então fica assim. Então vamos tomar cuidado. Então, ó, a outra opção, então, veja que eu estou colocando agora ó, M1V1 mais M2V2, ó, mais M2V2, e não menos que eu fiz na questão do canhão. Depois, se você puder dar uma olhadinha lá. Tá? Se eu fosse você, eu tentaria, né, na hora de treinar aí para uma prova, para um vestibular, eu tentaria fazer essa questão do mesmo jeito que eu fiz o canhão, tá? Adotando, já colocando menos aqui no M2V2, certo? E deixando a velocidade positiva. Tá aí, voltava na questão lá do canhão e tentaria fazer a questão do canhão do jeito que eu vou fazer agora, trocando o sinal da velocidade, certo? Então fica assim, ó, M1 do garoto que eu não sei, é isso. V1, né? Isso que é o V1 é 1, mais a massa do carrinho que é 10, vezes o V2 que é menos 6, tá lá, agora menos 6, não é isso? Então fica M1 vezes 1 é M1, né? M1
Tá? Menor, mais 10 vezes menos 6 dá menos 60. E agora passa o menos 60 para o outro lado positivo, acabou a questão, né? Então lá, M1, 60 quilogramas, dá certo também. Correto? Então, novamente, vou frisar, né? Confiança nos seus estudos aí, tá? Vai em firme essa matéria, essa disciplina aí. Não é muito difícil, não. Tem coisas piores, né? Ah, o professor Futiel acha tudo fácil. Não acho tudo fácil, não. Tem matéria de física que eu acho enroscada mesmo. Mas essa aqui não acho, não. Tá? Confiança em vocês, tudo direitinho. Dá para acertar tudo. Correto? Isso aí, então por aqui vamos encerrar essa aulinha então de impulso, quantidade de movimento, teorema do impulso, sistema isolado, não é isso? Então, chega por aqui, espero que tenham gostado, tá? Não esqueça de deixar seu comentário aí, por gentileza, né? Que nos ajuda no canal também. Deixe seu like aí, curta o nosso vídeo, deixe seu comentário com sugestões também, tá? A gente agradece sugestões do fundo do coração. E é isso, pessoal. Grande abraço. Vamos para a próxima aula aí, tá? Vamos para a próxima aula agora. Vamos continuar a próxima aula, não perca. Agora vamos falar um pouquinho mais de colisões, tá? Colisões, né? Isso vamos nos ater a gente já visto agora colisões, explosões, a gente vai aprofundar um pouquinho mais no tema de colisões. Então, próxima aula, não perca, fique aqui comigo, colisões, tá certo? Grande abraço, até já.